Olá, irmãos da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse assunto, trazendo um pouco mais sobre a doutrina espírita para a gente. É a primeira vez que estou aqui com vocês e agradeço muito o convite. Meu nome é Thalita Braga, eu sou do Grupo Espírita Teresa de Jesus, de Campo Grande, e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o duelo. Antes de nós começarmos, eu vou fazer a leitura de uma página, eu vou fazer a prece, e aí depois a gente parte para essa troca de ideias e essa reflexão sobre esse assunto, tá? A página de hoje, ela foi escolhida exatamente por causa do tema da nossa conversa aqui, né? E ela é do livro Viajor, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título dela é Conflito. Antigamente, o duelo surgia por hábito deplorável, desfigurando o caráter e enodoando a cultura. Empenhavam-se antagonista, com a presença de testemunhas, em golpes violentos, legalizando o homicídio em nome da honra. O progresso aboliu semelhante nódoa da nossa face. Todavia, o conflito continua em outras modalidades adentro de nossa vida. Não mais a característica fulminante dos apetrechos de matar ou ferir, mas o golpe em câmara lenta, que o ódio e a incompreensão, a ignorância e a crueldade arremessam por onde passam, gerando perturbações e enfermidade. Por toda parte, vemos o duelo mental torturando e aniquilando criaturas, mantido por nossas atitudes delituosas de uns para com os outros. Quando não se exprime, sem forma perceptível aos sentidos comuns, a afeição da troca de dardos invisíveis, penetrando corações, arrojando-os muitas vezes aos tormentos do hospício ou à vala da morte. Fujamos de toda a ideia que signifique discórdia e maledicência, ciúme e desespero, maldade e intolerância, porquanto as imagens desse teor, a fluírem constantes de nossa fonte mental, possuem vitalidade própria, corporificando-se com a persistência de nossas irreflexões repetidas e atingindo o objetivo de nossas projeções a operar em desajuste e flagelação, regressando a nós mesmos em lamentável retorno, trazendo-nos de volta a aflição e o infortúnio que tivermos causado. O amor é lei universal, mas a justiça nos segue, serena e inexorável, para que todos nós tenhamos no caminho o justo pagamento de nossas próprias obras. E então, convido a todos a fechar os nossos olhos nesse momento para fazer a nossa prece de abertura do estudo de hoje, pedindo, como sempre, aos nossos amigos espirituais, ao Senhor Jesus, que nos acompanhe nesses momentos, que nos acompanhe em nossa vida, que fique sempre conosco nesses momentos difíceis que estamos passando, que possamos entender tudo o que está ocorrendo em nossas vidas, possamos tirar as lições e o aprendizado que são necessários para continuarmos a viver no mundo material, que possamos entender as lições que Jesus nos trouxe, entender tudo o que Ele nos falou, colocar em prática, por mais difícil que seja. Que possamos cultivar sempre o amor dentro de nós, a fé, a caridade, que possamos sempre seguir em frente, sempre fazendo bem a qualquer pessoa que seja, ao nosso próximo ou àquele que não é tão próximo e até aos nossos inimigos. Que o Senhor esteja sempre conosco, que fique conosco em mais esse momento de troca de conhecimento, de reflexão que estamos fazendo aqui no nosso canal. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Bom, como eu já havia dito, o nosso tema de hoje é chamado O Duelo. Na verdade, tem sido
um tema que já vem sendo trabalhado aqui, né, com vocês, e eu vou apenas dar uma continuidade ao que já começou o trabalho. Eu vou falar especificamente do item 14, mas acaba sendo impossível nós falarmos apenas desse item, então a gente acaba sempre voltando um pouquinho para falar do que veio nos itens anteriores, né? E aí o que a gente volta a falar é sobre essa definição de duelo, né? O que seria a definição de duelo? Hoje em dia é muito complicado a gente pensar em duelo da forma como a gente concebe na nossa mente que era lá atrás, né? Dois homens, um de costas para o outro, um juiz, que eles dão os passos, né, os 10 passos, e quando o juiz fala que é fogo, eles podem virar e atirar, e comumente um deles acaba morrendo. Quem tem a melhor pontaria, a maior destreza, acaba atingindo o outro. Essa é a definição do duelo que a gente tem conhecimento pela história, né, enfim, que são dois indivíduos na presença de testemunhas, e normalmente num campo aberto, num local aberto, com paridade de armas, ou seja, com as mesmas armas, e antes disso vem o desafio ou a provocação, ou em algum momento uma rixa, um problema entre eles, que acabou gerando a chamada para o duelo, né? É um enfrentamento, e ele pode ser também feito não naquela imagem tradicional, mas pode acontecer em grupos, né? Uma luta em grupos. Pode ser um confronto de ideias, de teorias, de pensamentos. Então, quando a gente pensa nisso tudo, a gente traz para hoje em dia, a gente consegue visualizar, vislumbrar alguns exemplos até de duelos que a gente encontra facilmente, né? Por exemplo, um racha, quando você encontra duas pessoas que estão lá nos seus carros, e aí os dois carros muito potentes às vezes nem se conhecem, e aí um começa a acelerar chamando o outro por sua vez, no seu orgulho, acelera também porque o meu carro é melhor. Aí começa, um acelera, o outro também, e indiretamente um chama o outro para um racha, que pode provocar um acidente fatal, tanto para eles quanto para quem estiver na via. Ou também outras situações, no caso dos pensamentos, quando as pessoas têm pensamentos e teorias diferentes que acabam colidindo entre si, brigando entre si por conta desses pensamentos, por não conseguir entender e respeitar a diferença, porque eu posso pensar diferente de vocês e vocês podem pensar diferente de mim. E aí nós tentarmos então fazer uma reflexão dentro do que eu penso, dentro do que você pensa, e a gente tentar chegar a um denominador comum. Óbvio que nem sempre um vai mudar a opinião do outro, e a ideia não é simplesmente mudar, a ideia é que o outro possa respeitar a minha opinião e que eu possa respeitar a opinião dele. A gente vê também duelos de vaidade, hoje em dia, redes sociais. Nas redes sociais o que a gente mais encontra são esses duelos, né, da vaidade. Eu tenho tantos mil seguidores, olha só como eu tenho muitos seguidores, você não tem. O meu perfil é um perfil muito famoso, você não. E aí a gente acaba muitas vezes caindo nessa questão de querer brigar por isso, de querer brigar para ter aquilo, e a gente perde a nossa essência. Nós perdemos quem nós somos de verdade, a gente quer simplesmente competir. A gente quer ter 10 mil seguidores, a gente quer ter 20 mil, 30 mil, 50 mil seguidores, muitas vezes apenas para falar que tem, né? Tem situações até que as pessoas compram seguidores para poder ter um perfil com muitos seguidores. É um duelo de vaidade, o duelo dos dias modernos, né? Dos dias de hoje. Então, o duelo, ele não está simplesmente naquilo que a gente tinha de concepção lá atrás, né? Dois homens empunhando uma arma, ou até antes disso, a espada, né? Não tá só naquilo. Por mais que a gente pense assim, hoje em dia não tem mais os duelos, não tem naquele formato, mas existem em outros formatos. Eles ainda existem, eles ainda são presentes na vida moderna, né? E aí no item 14, ele já começa fazendo a reflexão assim: que juízo farão de mim?
né? Então, quando fala assim, que juízo farão de mim, em duas situações. Ou na situação que ele se recusa a reparar aquilo que é exigido. Então, assim, se ele cometeu um erro com uma outra pessoa, e aí a outra pessoa, então, fala, não, você tem que reparar esse erro para mim, vou te chamar, vem para um duelo. Então, que juízo farão de mim se eu recusar esse duelo? Se eu recusar ir atrás disso que foi falado, né? Que ele está me cobrando. E também se eu não reclamar de quem me ofendeu. Ou seja, se a pessoa me ofende e eu não reclamo, e eu simplesmente fico resignado, aceito, perdoo aquilo, o que me foi feito, e aí eu não chamo para o duelo, né? E é esse é o grande questionamento que abre o item 14, né? Que aí pergunta, né? Que juízo farão de mim se eu recusar a reparação que se me exige ou se não a reclamar de quem me ofendeu? E aí a resposta é muito clara, porque quando a gente pensa, né? Se eu recuso a reparação que estão me exigindo, o que a gente pode entender com isso? Eu sou orgulhoso, né? Porque eu não posso dizer não. Eu tenho que ir, eu sou orgulhoso. E se eu não reclamar de quem me ofendeu? Também. Eu tenho meu orgulho, eu fui ferido, a minha honra foi ferida, meu amor próprio foi ferido, vamos dizer assim, e eu não vou, então, reclamar? Eu vou perdoar? Quer dizer, então, que perdoar é ruim? Perdoar é uma conduta que nos deixa fraco, porque para muita gente, quando você perdoa, a pessoa sente então que, eu sou um fraco. E não é isso. Até porque essa foi a grande lição de Jesus pra gente. Nós temos que perdoar, amai os vossos inimigos, perdoai, né? Inclusive, esse capítulo do duelo, esse subcapítulo, vamos dizer assim, ele está exatamente dentro de amai os vossos inimigos. Então, mais do que nunca é pensar nessa situação, quando você é o ofendido, é pensar no perdão. E a resposta é muito, muito clara. Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Então assim, se eu falo que eu tenho que ir para o combate, eu tenho que ir para o duelo, porque vão me censurar, é porque eu penso como esses homens atrasados, essas pessoas de mente atrasada, ainda de evolução bem atrasada. Mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, e aí a gente pensa, né? Não é só o progresso intelectual, porque o fato de ter um progresso intelectual não vai impedir que aceite ou que proponha um duelo. As pessoas, elas têm um progresso intelectual muito grande, elas têm um intelecto muito desenvolvido, mas se a moral não estiver desenvolvida tanto quanto a parte intelectual, não vai adiantar, porque ela é muito inteligente, mas a moral dela é fraca. Então, os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Então, essa explicação é muito clara para a gente. Quando o Espírito fala que quando nós temos esse progresso intelectual e moral, nós conseguimos identificar que alguém nos ofendeu e que nós temos que entender e perdoar. Óbvio que não é fácil, não é rápido, mas nós temos que entender e tentar perdoar e fazer o possível, né, diariamente para isso, para a gente proceder com a verdadeira sabedoria. Que as pessoas que pensam simplesmente em revidar ou que pensam em cobrar alguma coisa porque foi ofendido e vai lá e vai cobrar alguma coisa, são pessoas ainda atrasadas, que ainda não têm esse progresso intelectual e moral. E junto com isso, a gente consegue entender então que é o orgulho e a vaidade que impera quando isso acontece. O orgulho e a vaidade são os dois sentimentos que andam lado a lado quando a gente fala nessa questão de duelo, né?
E aí eu trouxe uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 759. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Em uma única frase foi resumido essa questão do ponto de honra. Porque quando fala do ponto de honra, é basicamente orgulho e vaidade. A pessoa, ela está pensando de forma orgulhosa, de forma vaidosa. Não, alguém me ofendeu, eu não posso deixar ficar barato. Eu não posso deixar que isso aconteça. Eu preciso revidar. Eu preciso chamar para aquela pessoa que ela venha até mim e eu consiga revidar, ou eu chame pro duelo, seja ele da forma tradicional ou como hoje em dia o duelo da modernidade. Mas a grande chama disso tudo são o orgulho e a vaidade. Porque esses são sentimentos muito inferiores e que ainda estão presentes dentro de nós. Lembra anteriormente do progresso moral também? Quando nós temos o nosso progresso moral, naturalmente o nosso orgulho e a vaidade diminuem. A gente não tem a necessidade de entrar num combate desse. A gente perdoa. Então, os espíritos falam, né? Esse ponto de honra é muito comum. Até pouquíssimo tempo atrás existia como é que eu vou dizer, a justificativa, por exemplo, para um crime passional como legítima defesa da honra. Como, por exemplo, se a mulher traiu o marido, ainda existia a previsão de que o homem poderia ir lá, fazer o que ele quisesse, até matar aquela mulher e alegar que era legítima defesa da honra. Por quê? Orgulho e vaidade. O orgulho ferido dele, que não aceita que, por mais que aquela mulher tenha incorrido numa conduta errada dentro do matrimônio, do namoro, do noivado, que seja, de desrespeito ao outro, por mais que isso tenha acontecido, não é ele quem tem que ir lá e fazer a recuperação da honra dele. Ele deixou o orgulho levá-lo, deixou o orgulho e a vaidade levá-lo. Então, quando você tem o duelo, você tem duas coisas. Se o ofendido vence, ou seja, se aquele que foi ofendido pelo outro vence, nada mais gera do que satisfação da sede de vingança. Ele não quer uma reparação, ele quer se vingar, porque ele foi o ofendido. Se alguém me ofende e eu quero que aquela pessoa que me ofendeu tenha algum tipo de penalidade dessas humilhantes, vamos dizer assim, na verdade a minha sede de vingança. Eu quero me vingar daquela pessoa, porque eu quero fazer com que ele seja humilhado como eu fui. Até quando a gente brinca e fala, não, deixa ele. Ele fez, aprontou comigo. Mas deixa ele que a justiça divina está aguardando ele. Até quando a gente brinca assim, de certa forma a gente também está pensando um pouco na vingança. A gente não está pensando que a justiça divina vai vir para o aprendizado dele, para ele crescer moralmente. A gente quer a vingança. E é natural. Somos seres humanos, isso acaba acontecendo, mas a gente sempre tem que pensar um pouquinho, né? Se essa nossa conduta, se esse nosso pensamento é simplesmente por querer uma reparação agora, eu quero uma reparação agora, que acaba sendo uma vingança, ou por confiar e aguardar que a providência divina vai fazer o trabalho dela, no momento que tiver que ser feito, que não é o momento que nós queremos, é o momento que tem que ser, o momento que aquele espírito estará pronto para se recuperar, para recuperar aquilo que ele fez contra mim. Já se o ofendido perde, onde vai ficar a reparação dele? Não tem reparação, porque eu fui ofendido, aí eu chamei o outro que me ofendeu para o duelo, e aí se eu chamo e eu perco, continuou na mesma. Ele ainda ganhou a segunda vez, porque ele me ofendeu a primeira vez e eu ainda perdi no duelo. Então, cadê a reparação? Aquela reparação que eu achava que eu tinha que ter. Eu não vou ter. Não tenho reparação. Né?
Eu não consegui, porque eu simplesmente sucumbi novamente. E aí, e o acerto de contas, né? A própria página fala aqui que contas ficareis devendo à sociedade por a privardes de um de seus membros. Privar a sociedade de um de seus membros, ter retirado o marido de uma mulher, por ter tirado o filho de uma mãe, por ter tirado o pai que servia de amparo ao filho. Nós vamos acertar essas contas, porque nós tivemos uma conduta que nós geramos uma outra situação. Da mesma forma que quando ele nos ofendeu, ele vai acertar com a gente pela ofensa praticada. Quando eu faço algo contra ele, pensando simplesmente que é um direito meu porque eu fui ofendido e eu quero uma reparação, dependendo do que eu fizer, eu também vou ter que reparar. E nesse caso específico que fala aqui, quando fala aqui, fala dos duelos tradicionais, os duelos como conhecemos de antigamente, né? Em que ou era matar ou morrer. Alguém ali ia sair morto, alguém ia sair vitorioso. Dificilmente os dois sobreviviam. E poderia acontecer o caso se os dois tivessem uma mira muito boa, uma sorte muito boa, se bobear de morrer os dois, né? Não sabemos. Então, esse acerto de contas, nós também vamos ter. Nós teremos esse acerto de contas pelas nossas condutas. Então, trazendo hoje aqui para os nossos dias, né? Pensando, por exemplo, nos exemplos que eu dei, se eu chamo alguém lá no racha, seja chamando mesmo, seja parei com o carro e comecei a acelerar, eu vou responder se por acaso nesse racha eu matar alguém, eu atropelar alguém, eu cometer um crime, eu vou responder por aquilo. Outro tipo de duelo dos dias de hoje, né, as brigas de torcida, que vão para a internet em grupos, marcam encontros simplesmente para brigarem. Eles vão para brigar, eles não vão para torcer, eles vão para brigar. O encontro é marcado já pensando nisso. E aí, quando a gente chega lá e acontece esse encontro, acontece essa briga e alguém sai machucado, alguém sai morto, fatalmente eu vou responder por aquilo. Eu vou responder pela minha conduta, pela conduta que eu tive ruim. Todos nós vamos responder. Todos nós vamos acertar as nossas contas. E aí, continuando, né? E a reparação ao ofendido? Bom, eu estou falando aqui que eu não devo, então, se eu fui ofendida, eu não devo, então, chamar a outra pessoa para o duelo. E como que vai haver a reparação dessa ofensa que foi praticada? Daí eu volto lá no Livro dos Espíritos, é a pergunta 759, item A. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa fora covardia? Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão agravos. Então não vai ser dessa forma, não vai ser indo atrás da pessoa e fazendo qualquer tipo de mal a ela que nós vamos reparar aquela conduta que ele teve contra mim. Não vai ser dessa forma. Não é olho por olho, dente por dente. Não vai ser assim. Há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado, o homem, se cometeu alguma falta, ou em perdoar, se de seu lado esteja a razão. E em qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Então, o que diz aqui no Livro dos Espíritos, né? A grandeza e a verdadeira honra é naquele que ofendeu alguém, é ele confessar-se culpado. É ele entender que ele errou e que ele precisa reparar aquele erro. E ele então se considera, se confessa culpado, entende a culpa, pede perdão e pede pela reparação. E já aquele que foi ofendido, a verdadeira grandeza e honra é perdoar. Como falei antes, perdoar é
o ponto principal nesse caso, porque quem é ofendido precisa perdoar, precisa entender que aquela outra pessoa que ofendeu vai reparar, mas não vai ser no tempo dele, não vai ser na hora que ele quiser e nem da forma que ele quiser. E como sabemos, muito menos na mesma vida. Isso pode acontecer na mesma vida, como pode acontecer em outras vidas. E que quando a gente não consegue perdoar, a gente acaba criando um laço que vai levar a eternidade para se desfazer. Então aí fica a reflexão. Afinal, o duelo é um ato de coragem ou uma prova de orgulho e covardia moral? Há quem pense que é um ato de coragem, mas na verdade é uma prova de orgulho e covardia moral. É um modo de resolver os problemas ou prorrogá-los no mundo espiritual. A gente sabe que provocando a morte um do outro, isso não vai acabar os problemas e fatalmente vamos ter questões aí de obsessão, né? Porque a pessoa vai voltar, o espírito vai continuar, vai seguir e aí vai continuar o problema. Então não vai resolver. É um resgate da honra ou um homicídio, suicídio? Porque quando você vai para o duelo, quando você vence, se você mata o outro, você é um homicida. Quando você morre, porque você é o vencido, você vira um suicida. E a mensagem final que eu quero deixar aqui, que está no item 14, é a seguinte: quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão os seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Verificando-se isso, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos do povo a povo. Então a gente tem sempre que pensar nessa máxima, né? Quando alguém nos faz alguma coisa, nos ofende, ou quando a gente pensa em chamar alguém para o nosso duelo, seja ele dos dias modernos, né? Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então vamos sempre pensar. Então eu deixo duas mensagens aqui, né? Primeiro, amai os vossos inimigos, que é o próprio capítulo onde está a página do duelo. E também, não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Coloquem-se sempre no lugar do próximo, sempre no lugar do outro. E entenda se aquilo que você está fazendo é algo que você gostaria que fizessem com você. E eu diria até mais, com você ou com algum parente seu, algum amigo, algum ente querido seu, alguém muito próximo. Sempre, antes de qualquer conduta, pense: eu gostaria que fizessem isso comigo ou com algum ente querido? Se a resposta for sim, ok, vai lá. Muito provavelmente a sua conduta não vai ser uma conduta ruim. Se a resposta for não, então não faça. Abstenha-se de fazer. E essa foi a reflexão que eu trouxe aqui hoje. Foi bem rapidinha, né? Deixo com vocês aqui esse pensamento para que nós sigamos a nossa vida sempre com essa mensagem final, né? E agora vou fazer a nossa prece de encerramento. Eu agradeço muito pela atenção de todos vocês. Mais uma vez agradeço pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Então vamos fechar os nossos olhos mais uma vez. Agradecer por esses momentos que estamos juntos, pelas reflexões, pelas lições que nos trouxeram os Espíritos, Jesus, que nós possamos sempre colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, que possamos refletir, sentar e pensar sobre todas essas palavras que não são fáceis, mas que nos trazem um bem e a elevação espiritual, a elevação moral e intelectual. Que sigamos em mais uma semana, em mais um ano, mais um mês, juntos, fazendo bem. Muito obrigada por tudo, que assim seja.